Meu nome é Stalion, esse é o Brasil de Opinião. Eu quero trazer aqui um assunto que aconteceu aqui no Roda Viva, muito interessante, olha só. Vocês sabem que lá no 8 de janeiro, o pessoal que fez lá o 8 de janeiro ainda, que quebrou lá as coisas no 8 de janeiro, está todo mundo preso ainda, né? E o interessante, que estão debatendo aqui, é sobre o que o Bukele fez lá em El Salvador. Ele pegou aquelas pessoas que eram ligadas em gangues, prendeu todo mundo, montou um processo lá que não é o devido processo legal, parece que o processo vai demorar uns 20 anos. Se você tiver uma tatuagem que é ligada a algum tipo de gangue lá, você é preso, você é processado, depois dane-se, né? Aí o que acontece? O pessoal está aqui discutindo a questão do Bukele. O que o Bukele fez lá? Que está fazendo até julgamento em manada, vamos supor. Pega um grupo lá e julga, e se tiver parecido com o mesmo crime e tal, julga tudo mundo junto. Só coloca no bolo lá, mesmo se a pessoa não cometeu aquele crime, ele vai no bolo. É o que está acontecendo. Vamos ver aqui um pouquinho do que a comentarista fala aqui. Quer ver? Falando de segurança, Raquel, sua pasta, sua área, Raquel Galinatti. O modelo de segurança foi implementado em estado de exceção em El Salvador, o modelo Bukele de presídio de segurança máxima, de centro de combate ao terrorismo, um dos maiores, aliás, o maior presídio das Américas, que tem capacidade para 40 mil homens. Mas eu acredito que houve uma mistura de prioridade ali na Argentina. A gente sabe que a economia da Argentina... Por que está falando Argentina? Porque parece que o Milei está querendo copiar o sistema lá de El Salvador. O Milei está querendo trazer, importar. E eles estão discutindo sobre isso e realmente... Estão discutindo isso e realmente seria algo viável para que a Argentina fizesse. Por quê? Porque se discute que a questão de El Salvador não é uma questão muito humanitária. Ele pegou ele pegou um monte de gente, está julgando no bolo, né? Jogou dentro do presídio lá e agora está julgando no bolo. Me parece que, segundo informações, aí esse processo vai durar uns 20 anos. Se você for, durante esse processo aí, depois de 20 anos, você for inocente, beleza, eles te soltam. Senão você fica lá um bom tempo. É o que parece. Eu particularmente, eu não concordo com esse método. Mas parece que para El Salvador funcionou. Porque lá a popularidade do Bukele aumentou. O que significa isso? Que as pessoas lá estavam sufocadas com um alto nível de criminalidade. Mas mesmo assim, quem garante que esse método dele não poderá ser usado para perseguir pessoas do espectro político diferente, como foi usado aqui no 8 de janeiro. As pessoas do 8 de janeiro estão presas não porque cometeram um crime para derrubar o Estado, não estão falando, mas porque são de um aspecto político diferente. É essa a questão. A população está sim passando por uma fase muito árida e não é exatamente o problema a criminalidade ou homicídios ou guerras de facções lá na Argentina para que ela vá para que a ministra, né, de segurança da Argentina vá até um país extremamente radical que implementou esse sistema em 2022, que lida diariamente com um narco-estado lá na Argentina. É você matar uma formiga com uma bala de canhão. Eu acho que não tem muito cabimento. Sem contar das inúmeras violações, talvez até necessárias para conter ali a criminalidade. Por exemplo, os maras, que são as gangues, que são ali julgadas e condenadas de forma coletiva, não existe a individualização de sentença para aqueles que integram as... Observou aí, não tem a individualização de sentença. É o que foi feito lá no STF. Não está tendo individualização de sentença. Então as pessoas estão sendo julgadas no bolo. Até quem não cometeu o crime, quem estava lá em frente ao quartel, foi preso também, como se tivesse invadido lá. Então
está acontecendo aí. Inclusive, eles vão comentar sobre isso aí. As facções criminosas, o mesmo lá quer importar para a Argentina alguém que integra uma facção criminosa sem a individualização de tais atos será condenado só por e tão somente por estar dentro da facção criminosa e aquelas prisões para averiguação que foram. O que ela está dizendo aí, isso está dentro da facção. Tem uma tatuagem que liga ela à facção. Às vezes a pessoa acabou de entrar, não cometeu nenhum crime, mas mesmo assim entrou no bolo, só porque estava junto. Tratadas antes da ditadura, até a época da ditadura, então é algo que viola completamente a dignidade da pessoa humana dentro de um Estado democrático e de diplomas internacionais que versam essa situação de punibilidade e criminalidade. A gente tem que combater o crime? Sim. De forma forte, séria? Sim. Mas, obviamente, sem rasgar diplomas legais que versam a dignidade da pessoa humana. Ô, Acácio, esses problemas aí que o Diego disse existir, tem a ver com violações a direitos humanos, que são denúncias contra o governo lá em El Salvador. Koba, todo problema complexo tem uma solução fácil e errada. Primeiro, El Salvador tem 7 milhões de habitantes. É metade da cidade de São Paulo. Daí a gente já parte em relação às diferenças. Essa questão que ele está colocando aí, diferença de população, isso aí não entra na discussão. Por quê? A questão não é a quantidade de pessoas que existe dentro de um país. A questão é a justiça. A pessoa pegar e fazer justiça de forma correta. Devido ao processo legal, advogado, direito à fala dos advogados, direito... O que, diga-se de passagem, que não está acontecendo aqui no Brasil. Eu quero até chegar um pouquinho mais à frente aqui, ver o que o outro comentarista vai estar falando, né? Lá em El Salvador, que tem se tornado uma referência para muitos países no mundo todo. É uma referência de desrespeito a... Ele coloca simplesmente só falta de respeito ao devido processo legal, mas que a população comprou, a população pela baixa de criminalidade, né, dando-se o criminoso. Mas vamos supor que a pessoa não é criminoso de verdade. Se for criminoso de verdade, beleza, tranquilo. Mas se a pessoa não for criminoso de verdade? Nesse ponto eu concordo com ele. Diz respeito à pessoa que foi inocente. Se fizer um devido processo legal, que muitas vezes demora um pouquinho. E é por isso que o Bukele, ele opinou por esse estado de exceção. Por causa que muitas das vezes a justiça é morosa demais. E ele quis fazer um negócio rápido. Aos direitos humanos, à individualização da pena, a tudo que o mundo civilizado prega e aplica. A fala da doutora Raquel Galinatti aqui, nesse sentido, foi perfeita. Eu não tenho nada a acrescentar. Eu acho que ninguém acho que não temos nada a copiar desse modelo que tem sido aplicado. É um modelo... a mesma, então vamos copiar Guantánamo, né? Porque assim, direitos individuais, zero, com uma pauta. É uma pauta simpática? Sim, claro. É uma pauta de todos nós. Vamos combater a criminalidade. Como? Dessa forma é que não é. Essa é uma forma extremamente injusta. Você ter uma... Acho que isso foi dito aqui hoje. Eu não tinha chegado ainda ao programa, mas eu estava ouvindo. É mais fácil a gente criticar quem faz do que fazer. Não, eu acho o seguinte. Uma pessoa inocente presa é mais grave do que uma pessoa inocente... Não é, uma pessoa culpada... Isso eu concordo com ele. Uma pessoa inocente presa é um estado gravíssimo. Que você vai estar tirando a liberdade da pessoa inocente, né? É muito melhor você deixar uma pessoa inocente livre do que ao tentar prender um criminoso, você prende o inocente. E às vezes é melhor deixar o culpado solto do que prender a pessoa que não é culpada. Solta. A Raquel Galinatti falou isso hoje e ela tem toda a razão. Acho que você não pode isso aí, você fazer julgamentos em massa. O que é isso? Nem em Nuremberg aconteceu isso, gente. Não, ele se esquece que aconteceu aqui no Brasil. O Alexandre Moraes está fazendo julgamento em massa. Prendeu uma massa de pessoas e está fazendo aquele julgamento de forma que é um julgamento show. Está se esquecendo disso aí. É o que a Raquel vai falar agora, ó.
que aconteceu isso, gente. Não pode acontecer. Aconteceu isso no 8 de janeiro. Total inconstitucional no 8 de janeiro. Foi um julgamento em massa, uma denúncia genérica, em que houve ali muito mais do que 72 horas para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Ali houve uma violação. Então, quando a gente fala que há violações, a gente não pode permitir para nenhum lado da polarização. Aqui a gente não tem que ter a violação de estimação, né? Isso eu concordo. Bom, beleza. Tá passando pano do que o Alexandre de Moraes falou, mas quem é que se atreve a falar? Violação é violação. Estado democrático é Estado democrático. Direito à ampla defesa, contraditório, direito a um processo civilizado, não um processo sumário de execução. Um processo que só cumpre ritos e formas. Para a gente poder falar, não, o sujeito foi processado, teve direito, foi na corte, foi um juiz e tal. Tudo isso aí, se for só uma ópera bufa, só um teatro, para mim não serve de nada e acho muito perigoso esse precedente aí aberto pelo governo do Bukele. É como eu falei, é Guantánamo, é mais ou menos o mesmo modelo. E também concordo com o Milei, porque concordo que há um interesse do Milei em mudar um pouco o foco da economia. Ele teve até alguns ganhos, acaso, recentemente econômicos, mas a que custo? Né? Agora ele falou do ganho econômico, eu acho que não foi tão pouco assim não. Segundo notícias, esse mês os alimentos lá na Argentina não teve inflação, não teve aumento de preço, então tá dando bom resultado. O custo que ele está falando aí é a questão do Estado não estar mais fazendo certos... A questão do custo que ele está falando aí, às vezes o que ele está falando é sobre os subsídios, né? Cortou muito subsídio, e é isso que tem que fazer. Cortou subsídio, mandou o funcionário público embora, que é o que não acontece aqui no Brasil, diminuindo o tamanho do Estado. Aí nós pagamos menos impostos e o que acontece aí, sobe mais dinheiro no nosso bolso. É exatamente o que tem que fazer aqui no Brasil e o que o Lula não está fazendo. Ele está fazendo justamente o contrário, colocando mais imposto e fazendo com que o povo pague a conta. É um custo muito alto para a população, então inverter um pouco o foco... Não, o custo não está sendo alto não, diminuir o custo para o povo. Talvez seja interessante para ele. Enquanto o Pacheco falava, notei que você se manifestava, Wilson Pedroso. Sabe que a gente fica falando muito contra os que fazem, né? Eu sou a favor, muitas vezes, de tirar o bem comum. Qual o bem comum? A sociedade lá está mais tranquila porque de 185 assassinatos tem 2 por 100 mil habitantes, 2 por 100 mil habitantes. O Milei está tentando trazer um exemplo para a Argentina, que é lógico, ele vai adaptar ao modelo que cabe na Argentina. Nós aqui no país, vou falar, nós estamos aqui há 2 anos discutindo, não está na roda. 2 anos de discute que o PCC e o crime organizado vem aumentando a sua força, que o crime organizado virou uma multinacional, que o crime organizado tem se articulado cada vez mais em outros estados. Bom, ele está falando aí do crime organizado e tudo mais, mas nesse governo não vai acontecer isso. Não vai acontecer a questão desse governo ir contra o crime organizado. Não adianta falar, não adianta espernear, não adianta nada. Eles não vão agir contra o crime organizado. A verdade é essa. Mas o Milei, que é um governo de direita, ele está procurando agir contra o crime organizado. De que forma ele vai fazer isso? Não sei. É bom? Não sei. Mas que o povo anseia por isso, anseia. Inclusive o Tarcísio, ele está indo na mesma direção. Ele quer agir contra o crime organizado. E pronto, acabou. É isso que o povo quer. Eu só espero que não prenda pessoas inocentes, mas sim que seja por esse esquema aí que só os culpados paguem. Os inocentes continuem soltos. E eu espero que a gente possa mudar o nosso país. Com esses exemplos que vem de fora, Milei, Bukele, né? Que a gente possa fazer dessas coisas, importar e fazer coisas melhores, né? Não fazer da mesma forma que prejudique pessoas inocentes.
E nem que aumente tanto aí esses impostos para nós, que os impostos eles sacrificam demais a população, sacrificam demais. Nós perdemos o poder de compra. Quanto mais imposto o governo coloca sobre a população, mais diminui o salário. O poder de compra é o salário. Quanto mais você vai no mercado, você tem R$100, o arroz custa 20, com R$100. Aí você compra 5 arroz. Se ele aumenta para 30, você compra menos arroz. É só a conta que você deve fazer. Mais imposto, menos salário. E até o próximo vídeo.